Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos hoje dar continuidade, dar um embasamento maior a esse assunto tão novo, tão recente, né? Que é a medicina mitocondrial, junto com a medicina translacional, tá? Que nós vamos, apesar de ter nomes tão complicados, explicar para vocês, de novo, que, na verdade, o que é de mais novo que nós temos no mundo. E qual é o nosso objetivo hoje? Nosso objetivo hoje é, através da aula que está aqui no meu canal do YouTube, que já fala sobre medicina mitocondrial e translacional, hoje nós temos outro objetivo. Nosso objetivo é mostrar os serviços, os hospitais, os grandes hospitais do mundo em que já praticam essa medicina mitocondrial. Quer dizer, é algo que vai embasar vocês, vai dar mais segurança, tá certo? Por isso que eu fiz questão, tá, de colocar os vídeos com nome, local, tá, os profissionais que estão falando, porque, na verdade, o nosso objetivo é oferecer a vocês, profissional da área de saúde ou não profissional da área de saúde, que vocês tenham acesso, tá, ao conhecimento, tá? Então, vamos começar hoje com o serviço da Filadélfia, tá certo? E vamos começar a nossa aula de hoje. 101, your introduction to mitochondria, mitochondrial disease, how it's treated today, and what's ahead. Então, o que ela quis dizer é que, na verdade, a doença mitocondrial ela está apenas começando, tá? E ela, através dessa aula, ela vai explicar, tá, os detalhes do que é preciso saber sobre medicina mitocondrial. This presentation was developed by the Mitochondrial Medicine Team at Children's Hospital of Philadelphia. I'm Dr. Marnie Falk, Executive Director of the Mitochondrial Medicine Program. Veja, então, que, como na medicina integrativa, a medicina mitocondrial, que, na verdade, nós vamos ver em breve, que são sinônimos, praticamente, você precisa de uma equipe, de um grupo. E já no Hospital da Filadélfia, você tem uma diretora, um chefe, um grupo de profissionais, tá? Geneticistas, fisioterapeutas, médicos, quer dizer, várias especialidades que tratam dessa medicina, que é uma medicina nova, mas é uma medicina já bem embasada. Então, como ela é nova, mas ela é bem embasada, a translacional significa isso. Você já pode colocar isso na sua prática diária. Mitochondria are specialized compartments found in every one of your body's cells, except mature red blood cells. Então, a mitocôndria, como nós sabemos, tá certo? Ela é o quê? Ela é fina, ela é pequena, ela tem em centenas até milhares, a depender da célula do seu corpo, e ela tem por função principal a produção energética. Você vê aqui, nesse caso, um núcleo, e você já vê 4, 5 mitocôndrias. Então, nós notamos, então, que a medicina mitocondrial trata de uma organela que tem vários números dentro de uma só célula, portanto, de um só núcleo. Então, as doenças que afetam a mitocôndria vão acabar tendo uma repercussão muito maior do que aquela do núcleo, simplesmente pelo número de mitocôndrias. Think of mitochondria as tiny but powerful batteries. Their job is to make the energy your cells need to survive. In fact, mitochondria are oxygen and calorie-burning factories that produce more than 90% of your body's energy. Olha como é interessante a gente fazer algumas associações aqui. Todo mundo, qualquer aluno de segundo grau, primeiro grau, sabe que a mitocôndria é sua geradora de energia. Ponto. Isso é sabido há décadas, certo? Mas é importante lembrar o quê? Que 90% de sua energia corporal é produzida na mitocôndria. Fundamental também ter isso em mente, não podemos esquecer isso. Então, a célula não morre, nós iremos ver, por falta somente de sangue. Não, na verdade, ela vai morrer por falta de energia, porque a célula precisa de energia. E qual é a matéria-prima que você tem para que a mitocôndria use energia? A matéria-prima ela vai vir do oxigênio e vai vir dos alimentos. Por isso que você viu ela falando
que ela queima gordura. Ela não só queima gordura, que é a beta-oxidação, como ela quebra também o açúcar, a proteína. Tá? Você vai encontrar no meu canal do YouTube algumas aulas que falam exatamente sobre isso já. Sobre o quê? Sobre a beta-oxidação, sobre a glicólise, quer dizer, sobre a matéria-prima que essa mitocôndria, que essa bateria utiliza para gerar energia. E na hora em que você tem o alimento e você tem o oxigênio esse que está no ar ambiente, mas você pode aumentar ou diminuir através, por exemplo, da técnica de von Ardenne, que você também pode encontrar essa aula no meu canal, ou através da câmara hiperbárica, onde você tem uma concentração maior, a sua bateria vai ter o quê? A sua bateria, ela vai ter uma possibilidade maior de ter eficiência, de funcionamento, de fazer com que sua célula seja mais saudável. Mitochondria are especially important in organs that demand a lot of energy, like your heart, brain, liver, and muscles. 40% of each heart cell and 25% of each liver cell are made of mitochondria, so they are essential to support many critical body functions. Então, nesse momento aqui agora, o que tem que ficar entendido? Que quanto maior for a velocidade, tá, do seu metabolismo celular, seja ele no coração, no cérebro, nas glândulas, você vai ter uma maior concentração de mitocôndria. E outra coisa que é fundamental é que nós tenhamos em mente o quê? Nós estamos falando de energia, bioenergética. Lembra que a medicina chinesa sempre falou isso, que as doenças elas são metabólicas, funcionais e não só estruturais. Então, isso que nós estamos vendo hoje e achamos que é uma coisa translacional, muito nova, na verdade, já é sabida pela medicina chinesa há 5.000 anos. Tá? Você pode encontrar também no meu canal de YouTube exatamente essa aula sobre medicina chinesa. Mas entenda bem, você tem uma célula que tem o maior gasto calórico, você tem uma célula que tem o maior necessidade energética. Será que as doenças, por exemplo, quando você faz uma ressonância magnética, uma tomografia, que você vê uma redução do seu cérebro, isso ocorreu, a morte celular, somente por questão de vascularização, por aterosclerose, que nós estamos acostumados na neurologia, por exemplo, a entender como? Não, a ressonância mostra um cérebro menor, e ele é menor porque ele tem uma irrigação menor. Nós vamos ver que isso não existe. Que, na verdade, o que acontece ao longo da vida é que as nossas baterias, elas envelhecem, elas perdem a sua capacidade de gerar a energia e você começa a ter menos células funcionantes. Vamos adiante que vocês vão entender melhor. Mitochondria create more than 90% of the energy your body needs. If we think of mitochondria as batteries of the cells, in a very fit person, like an extreme athlete, the batteries are fully charged. For most of us, the batteries may not be as full, but there is still plenty of energy to function well. But when mitochondria fail, they produce less and less energy within cells, which can result in a range of acute or chronic disease symptoms. Então, o que nós vimos anteriormente? Que, na verdade, se você olhar como uma célula saudável ou referência o atleta, a bateria dele é uma bateria cheia, muito energética. E quando você tem uma bateria, como você está vendo aqui agora, é uma bateria com pouca energia. Então, é onde você acha que você está doente. Mas é óbvio, é lógico que você tem entre o 10 e o 0, você tem 8 números. Então, o que eu quero dizer com isso é que você tem graduações, tá? Você tem pessoas que estão com metade das mitocôndrias doentes, então você vai ter parcialmente uma célula não funcionante. Você pode ter uma doença crônica, mas que por algum estímulo, por exemplo, uma inflamação causada por vírus ou bactérias, ou mesmo trauma, tá? Você vai ter o quê? Uma redução da produção energética daquela célula. Então, aquela foto anterior que você estava acompanhando mostra que existe o quê? A doença ela pode ser crônica, ela pode ser aguda, ela pode ser uma doença crônica agudizada, e você pode estar
pleno de energia e você pode estar vazio de energia, como esse caso que vocês estão vendo aqui. Então, a variação é muito grande. Então, qual é o outro conceito fundamental? Será que a doença mitocondrial ela é pura e simplesmente uma doença genética, hereditária? Ou, na verdade, ela é mais ampla do que isso? É algo que nós vamos, aos poucos, explicar melhor. E se você quiser ver, isso já está no meu canal no YouTube, que eu já falei anteriormente sobre essa aula de mitocôndria para vocês. Mitochondrial disease, or dysfunction, as it's also called, happens when something causes a change in the mitochondria. So they can't produce enough energy for a cell or organ to function properly. Genetic-based mitochondrial disease is chronic, meaning that its symptoms last over time. However, some people can be generally stable in their symptoms, but experience acute exacerbations or decompensation at times of stress. Então, o que ela acaba de dizer é simples. Quer dizer, a chefe do serviço do Hospital da Filadélfia, que tem uma grande experiência, o que ela diz para você? Que olhe bem aqui, ó, você tem um núcleo e você tem várias mitocôndrias. Umas estão saudáveis, outras não estão saudáveis. Então, em resumo, a quantidade de ATP, tá? Que é a molécula, né? O dinheiro, é o que você tem que transformar como energia, ela pode estar menor quantidade em umas e maior em outras. Então, por isso que as doenças elas podem ser agudas ou crônicas. Elas podem ser, na verdade, não só aquelas que crianças serem afetadas. Nós iremos ver que todas as patologias vocês vão ter uma alteração genética. Então, aquelas patologias de envelhecimento natural. Então, vamos falar de doenças cardiovasculares, nós vamos falar de doenças neurodegenerativas, nós vamos falar, assim, do câncer, nós vamos falar do envelhecimento como qualquer parte do corpo. E esse envelhecimento está diretamente relacionado às suas mitocôndrias. Isso é fundamental a gente fixar na nossa mente. We don't yet fully understand all possible causes of mitochondrial disease. However, we do know that there are many genetic disorders that directly disrupt mitochondrial function. Most mitochondrial disease is inherited by a person from a gene mutation or change in the mitochondrial DNA or in the nuclear DNA from one or both of their parents. Então, veja que nesse caso específico, ela está sendo mais pragmática, ela está sendo mais conservadora, vamos melhor dizendo. A palavra certa é conservadora. Ela está colocando sempre como uma doença genética, tá? Quer dizer, como uma doença do DNA. E como falamos anteriormente, na verdade, o DNA ele pode ser um DNA da mitocôndria, um DNA do sua mãe, do seu pai, como é o desenho aqui, quer dizer, você tem um cromossomo de mãe e do pai, tá? E que como se só isso levasse a ter o resultado final, o fenótipo, que são os filhos. E nós vamos ver aos poucos que não é verdade. Mas vamos tocar no assunto bastante interessante agora, que é o seguinte, especificamente, quando nós falamos de DNA mitocondrial, nós estamos falando da nossa mãe, ok? Da mulher. É a mulher, na verdade, na quase absoluta frequência, é que transmite esse tipo de alteração para os seus filhos. Então, eu falei isso na minha aula e volto a repetir. Você é grávida e essa é a razão que você é proibida de usar medicação, usar tudo. Mas você acha que pode comer tudo. Você pode dormir pouco? Não. Porque nós iremos ver aos poucos que a microbiota intestinal tem uma influência muito grande também. Então, o que fica fixado aqui na nossa mente? Que a do DNA mitocondrial, ele vem da mãe. E a mãe, ela tem que se cuidar. Se cuidar a nível de nutrição, de sono, para que ela passe para seus filhos a saúde, a bateria cheia, não a bateria vazia. Porque nós temos por hábito dizer que é doença genética. E uma doença genética não tem cura. É uma doença genética que não tem cura. E fazer o quê? Porque ela veio da placenta. Nada. A placenta, na grande maioria das vezes, só é o quê? A vascularização. Então, existem as doenças placentárias, mas nós vamos ver que elas são muito menos frequentes,
causador, com muito menos frequência, melhor dizendo, elas vão causar doenças em seus filhos. A frequência é muito maior quando você tem uma doença na sua mitocôndria da mãe. Por isso que a mãe tem que sempre estar em equilíbrio, com a vida saudável. We now know that mitochondrial disease can result from mutations or changes in any of more than 350 different genes. For that reason, symptoms are often very different from person to person. Medical problems may range from fatigue and weakness to irregular heartbeat, developmental disabilities, growth problems, metabolic stroke, seizures, and many others. The average mitochondrial disease patient has 16 unique symptoms, which can make diagnosing a common root cause challenging. Então, muito cuidado quando a gente coloca números fixos. Quer dizer, somente 350 genes, somente 16 sintomas. O que eu estou vendo que a colega coloca da Hospital de Filadélfia na minha frente é que você pode ter fadiga, fraqueza, arritmia, problema de crescimento, questão metabólica como diabetes, mau rendimento para o atleta, quer dizer, problema de fígado, intestinal. Então, na verdade, como é que eu posso determinar que só são 16? Então, eu creio que ela está sendo muito conservadora gradualmente. O que ela quer passar para vocês é que existe uma doença, ela é muito ampla, porque veja bem aí a quantidade de sintomas e órgãos que podem ser afetados. Então, nessa fase inicial, que nós estamos lidando com a doença, teoricamente, que é uma coisa nova, teoricamente, nós temos que esquecer um pouco os números, tá? E lidar mais com os sintomas, e ter uma visão mais ampla, notando que o quadro clínico é que vai nos encaminhar. Isso é mais importante que nós pensarmos em prevalência, muito mais importante que número de genes acometidos. Vamos tentar entender agora a fase básica, que é a amplitude que pode ter esse problema mitocondrial a nível do seu corpo. Mitochondrial disease is actually not that rare. Worldwide, it occurs in at least 1 in every 4,300 people, and it affects both children and adults. Mitochondrial dysfunction may also occur in a host of other medical conditions, as well as from medications or environmental exposures. Perfeito, como ela colocou agora. Ela acabou de explicar exatamente o que falamos anteriormente, certo? E agora vamos mostrar a vocês quem, quando e quem originou a doença mitocondrial, tá certo? Isso é fundamental. Entendemos que, lembre bem, nós temos em 1988, 3 décadas em que você aceita ou assume a existência dessa alteração na mitocôndria. Mitochondrial medicine is still a new field. The first mitochondrial DNA disease was only discovered in 1988 by Dr. Doug Wallace, who is now here at Children's Hospital of Philadelphia. Since then, we've learned much about mitochondria and their role in our cells and organs. But there's much more of the mystery yet to unravel. Então, veja como ela coloca que é um mundo a ser descoberto, que apenas começou em 1988, que tem tudo pela frente para que a gente consiga colocar isso para uma coisa mais prática, no nosso dia a dia. Por isso, o translacional, que é aquela coisa que é o seguinte, é algo novo, mas que já tem uma comprovação científica. Por isso que é esse nome translacional. Currently, there is no cure for mitochondrial disease. Because the disorder is different in each patient, personalized treatment is essential. Treatment can include medication or a combination of medications. Exercise, nutrition programs, and supplemental therapies can also play an important role in treatment. Então, fundamental como ela coloca aí pra gente. O que ela fala? Que não tem cura. Não tem que ter cura de nada. Ela fala que tem que personalizar sempre, tá? Então, nós não podemos procurar cura de nada. Nós estamos procurando um equilíbrio. Melhor do que cura é equilíbrio. E é personalizado por quê? Porque, na verdade, cada corpo ele tem um hábito.
ele tem um estilo de vida. E ele vai ter, então, fenótipos que vão ser compatíveis com o seu estilo de vida. E as formas de tratar, como ela mesmo colocou aí, veja bem, é a medicina integrativa. Você pode usar remédio, você pode usar exercício, você pode usar nutrição, você deve usar suplementação, meditação. Então, na verdade, a medicina mitocondrial é uma medicina integrativa. É uma medicina que você, profissional da área de saúde, você, médico, você neuro, cardio, fisioterapeuta, qualquer área que você trabalhe, você tem que ter ao seu lado um geneticista, sim, para analisar os exames, um bioquímico, sim, para te mostrar os resultados do metabolismo, e você tem que ter esse grupo de profissionais para que equilibre de maneira personalizada ou individualizada o seu paciente. At Children's Hospital, mitochondrial medicine patients are cared for by an entire team of experts, including a suite of primary mitodocs and diverse specialty physicians, genetic counselors, a nurse practitioner, nurses, a dietitian, a social worker, patient navigators, physical therapists, and an exercise physiologist. Together, we create an individualized care plan that can be quite successful to stabilize and optimize each patient's health and functioning. Nada mais é que o que nós falamos anteriormente. O que ela está dizendo exatamente são os tipos de profissionais que têm que trabalhar em associação, trocando ideias. A alimentação, a nutricionista que tem a dieta mitocondrial, que veremos, os suplementos mitocondriais. Isso que a gente tem que ver. Optimizar a saúde mitocondrial, a produção da moeda que se chama ATP, a redução ou a eliminação mais possível do que é ruim, que se chama moeda radical livre, para ter uma pessoa mais saudável. At CHOP, our team is dedicated to solving the mysteries of mitochondrial disease. We are focused on translational research, taking patient questions to the research lab, and then applying what we learn in the research lab to directly improve care for patients. We're also working to identify connections between mitochondrial disease and other conditions like Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, aging, and cancer. Como então podemos, às vezes fica confuso para você que está começando ou iniciando, ouviu há pouco tempo falar, ou você que tem uma certa resistência bioquímica, jogar tudo para cima para a genética, né? Você olha aqui, você vê o quê? Você vê o microscópio, você vê uma marca do soro digital, o cromossomo, o médico, a alimentação, o exercício. E isso, se tiver em desequilíbrio, vai levar câncer, envelhecimento, diabetes, Parkinson. Desde quando nós vemos isso com muita frequência nos pacientes que estão recém-nascidos? Não é comum isso. Então, essas doenças que nós estamos acabando de ver, que ela descreve para nós, na verdade, o que ela está descrevendo? Na verdade, são as doenças do seu dia a dia. Na verdade, é o seu envelhecimento natural. É o envelhecimento da sua pele. Tá? É aquilo que a medicina chinesa diz há 5.000 anos. É a energia que está indo embora. Então, é fundamental entender isso. Afastar um pouco da questão só genética e colocar metabólica. Mas por que essa confusão ou essas dúvidas às vezes? Por alguns fatores básicos. Dificuldade de entender bioquímica, e por ser nova. Mas é algo já, como ela colocou, translacional. Quer dizer, que já tem uma comprovação farta na sua literatura. Because mitochondria play such a vital role in our cells and organs, treatments for mitochondrial disease may ultimately improve treatments for the other, more common diseases, and vice versa. There are a number of different tests that help us diagnose mitochondrial disease, and many of them were developed by the CHOP team. We are currently working on even more precise, non-invasive testing methods, such as a test in which patients briefly exercise inside an MRI scanner, allowing us to directly measure
their mitochondrial function. All of this learning helps us find better, more personalized ways to treat mitochondrial disease. Então, primeira coisa, para você tentar tratar, você tem que diagnosticar. Para você diagnosticar, você tem que suspeitar. Para você suspeitar, você tem que aprender, saber do que existe. Essa é a nossa função de hoje. Sempre lembrando disso, que nós colocamos essa aula no nosso YouTube e nós estamos colocando agora hoje a primeira aula de um grande serviço que coloca isso em prática, que precisamos suspeitar para então diagnosticar. O diagnóstico ele pode ser óbvio por imagem, mas não é uma imagem, na verdade, estrutural pura e simplesmente. É a ressonância magnética funcional, que nós não temos feito, nem solicitamos com muita frequência. Não solicitamos isso, tá? E a gente tem que entender o que nós vamos encontrar nessa ressonância magnética funcional. São pontos de hiperfluxo ou de inflamação, certo? Mas é óbvio que se nós estamos falando de mitocôndria, nós temos que ter os exames de urina, temos os exames de sangue, os exames metabólicos. Então, temos os exames genéticos, temos o exame da microbiota intestinal. Então, nós temos várias ferramentas para que nós possamos tentar um diagnóstico. Mas o importante, inicialmente, é entender que isso existe, certo? Então, é fundamental. You can learn more. E agora, para finalizar essa aula, a aula, na verdade, é do Hospital da Filadélfia. Aí está o contato para vocês da área de saúde, vocês pacientes, você mãe, você pai, que tem angústia por ter algum tipo de doença e se ouviu uma possibilidade de melhora do seu filho. Esse é um grande serviço que você pode encontrar. About mitochondrial medicine at Children's Hospital of Philadelphia. Call or email for an appointment or visit our website, chop.edu/mito.